Existem várias competências necessárias para o profissional trabalhar na área financeira. Uma delas é o gosto pela matemática, lógica, números e estatística. A segunda situação é conhecimento aprofundado em contabilidade. E uma terceira situação é um olhar crítico sempre para a organização, o que está em sua volta para eventualmente obter resultados. O que conta muito nas organizações é a agregação de valor ao negócio, ou seja, rentabilizar a empresa para os donos, para os acionistas. A administração financeira, na realidade, se confunde muito com a própria estratégia. A estratégia organizacional, o planejamento estratégico das empresas, ele é voltado para a obtenção de resultados, para a agregação de valor. A administração financeira é o suporte para que a empresa tenha condições de financiamentos, ou seja, o funding para o negócio, para os investimentos. E essa administração financeira é que tem que avaliar a rentabilidade de projetos, de novos negócios, de investimentos em ativos. Então, o suporte de toda a estratégia, ela está calçada num banquinho de duas pernas na organização, ou seja, a liquidez e a rentabilidade. Como esse banquinho de duas pernas em finanças, liquidez e rentabilidade, é o fundamento principal, a estratégia empresarial também é voltada para a própria rentabilidade. O principal erro na realização do planejamento financeiro anual é o não envolvimento dos principais colaboradores, aqueles gestores decisores e os líderes naturais. Normalmente esse planejamento financeiro ele se resume no orçamento e a projeção dos resultados futuros. O que se percebe é exatamente uma distância nessa elaboração orçamentária do planejamento, a valoração do planejamento estratégico. As empresas têm que, de alguma forma, fazer com que os executivos, os gerentes, os supervisores se envolvam mais nesse planejamento de médio e longo prazo. As funções financeiras das empresas, elas são as mais diversas possíveis. Nós poderíamos resumir em 4 ou 5 principais. A primeira dela é a função voltada para o gerenciamento da estrutura de capitais. A segunda função é a função do investimento, o investimento em ativos. Todo investimento em ativos requer financiamentos, que seria uma terceira função. Que forma que a empresa vai buscar financiamentos para dar suporte a esses investimentos em ativos? Se é através de bancos, se é através dos fornecedores ou se é através do recurso advindo dos sócios. Uma outra função importante e que muitos empresários não se apercebem, mas ela tem uma importância estratégica, é a administração do capital de giro. A administração do capital de giro, ele leva a uma compreensão mais aprofundada das necessidades de recursos, a forma que a empresa vai ter que financiar esses ativos e uma previsão de eventualmente ir a bancos e tomar recursos. A melhor situação para as empresas é quando elas antevêm situações de financiamentos bancários. O melhor momento de buscar limites nos bancos é no momento que você não precisa. A maior parte das empresas, dos executivos das empresas, eles vão exatamente buscar recursos junto aos bancos, principalmente essas pequenas e médias, no momento que elas mais precisam. E aí a dificuldade da obtenção e as taxas que elas pagam aos bancos sobre os financiamentos, eventualmente fica muito mais efetivo. E uma outra função também pouco comentada, mas muito importante, é o planejamento do lucro. O lucro gerado nas organizações, o que fazer com ele? Ele vai para o bolso do sócio ou, eventualmente, ele vai refinanciar ou vai dar condições
a financiamento de novos ativos, ou estoques, ou recebíveis, ou eventualmente imobilizações. Essas são as principais funções financeiras.